Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a liturgia de hoje, de modo especial, o evangelho que nós acabamos de escutar, tirado do evangelista São Lucas, nós vimos Jesus repreendendo, exortando, melhor dizendo, os seus discípulos, seguidores, mas também a cada um de nós, exortando a uma realidade no nosso segmento pessoal, íntimo de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso discipulado, que às vezes, a uma primeira instância, parecem ser realidades totalmente difíceis de ser vivida. Jesus já inicia o seu discurso tocando justamente no ponto central. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos. Jesus já começa assim o discurso, amai os vossos inimigos. Ao passo que isso aos nossos ouvidos parece ser algo totalmente incompreensível. Aos nossos olhares humanos, a razão humana, parece ser algo impossível. O nosso sentimento é justamente ao contrário, de odiar os nossos inimigos. Mas a lógica do reino de Deus, a lógica de Cristo Jesus é totalmente contrária à realidade que nós precisamos viver. Ao assumirmos o compromisso de sermos cristãos, verdadeiramente filhos e filhas amados de Deus, nós assumimos esse compromisso de vivermos como Cristo Jesus, absolutamente em todas as realidades. Somos chamados a sermos imagem e semelhança de Cristo Jesus, modelo perfeito de humanidade, aquele que se encarna, assume nossa condição humana, para que possamos, tendo o exemplo físico, material, poderíamos assim dizer, daquele que veio diante de nós para nos ensinar nos caminhos do Senhor, como prosseguir. E tudo isso que Cristo pede aos seus discípulos e a cada um de nós, Ele por primeiro os viveu. Cristo não nos pede algo extraordinário, algo que Ele mesmo não tenha feito e vivido na tua vida. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, bendizei quem vos amaldiçoa, rezai por aqueles que vos caluniam. Esta é a lógica, meus irmãos, minhas irmãs, do ser cristão. O cristão verdadeiro não odeia o inimigo, não faz o mal a quem o odeia, não amaldiçoa quem o amaldiçoa, não calunia de volta aquele que lhe calunia. Faz totalmente o contrário, como Cristo Jesus, na humildade, na mansidão do coração, porque reconhece que é necessário ser e fazer o contrário daquilo que para o mundo parece ser o mais lógico, o mais comum, o mais normal. E durante o Evangelho, Jesus nos aponta justamente esta realidade. Quem segue esta lógica do mundo não recebe as recompensas da vida eterna. Afinal, que sentido tem, que mudança terá, que acréscimo terá na vida daquele que ama aquele que lhe ama? Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Se faz o bem somente àqueles que vos fazem bem, que recompensa tereis? Ou seja, nenhuma. O diferencial é justamente fazer o bem para aquela pessoa que nos faz o mal, rezar por aquelas pessoas que nos caluniam, amar aquelas pessoas que nos odeiam. Aí sim, no exercício de fazer algo que para nós parece ser impossível e difícil, é que se encontra a recompensa de merecermos o céu. Porque para lá estarmos, nós precisamos merecer. A gente não ganha o céu estando com os braços cruzados. O Senhor veio a esse mundo, se entregou por nós, salvou a humanidade inteira no alto da cruz. Mas ainda assim, é preciso que todos os dias nós possamos dar passos de crescimento nesse sentido. Se nós queremos merecer o céu em nossa vida. É de fato sair do nosso comodismo, da nossa comodidade, daquilo que nos parece favorável e confortável para sermos incomodados, porque o reino de Deus nos incomoda.
A salvação nos incomoda, a santidade nos incomoda. O caminho de Deus nos incomoda. O caminho para chegar ao céu, a santidade não é algo fácil. Algo que é moleza para nós, não. É preciso lutar constantemente. Os santos, nossos santos da nossa igreja, só são santos porque na sua vida passaram por todos esses desafios. Aqueles que já estão no céu, na bem-aventurança eterna, só estão lá porque compreenderam esse mistério do ensinamento de Cristo Jesus. Mesmo com tantas dificuldades neste mundo, se abriram a ser este diferencial. Porque ser cristão, ser outros cristos neste mundo é ser esse diferencial, meus irmãos, minhas irmãs. É agir contra as correntes do mundo. Fazer aquilo que é oposto aos olhares humanos. Se alguém me odeia, se alguém fala mal de mim, se alguém roga pragas contra mim, não farei de volta o mesmo. Ou seja, não pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Não, totalmente ao contrário. Se alguém fala mal de mim, me calunia, eu vou rezar por aquela pessoa. Eu vou mostrar que eu sou diferente daquela realidade. É aí que está o nosso diferencial. É aí que nós nos mostramos, meus irmãos, filhos e filhas amadas de Deus. Aqueles que fazem algum mal, tipo de mal contra a gente, percebe nas nossas atitudes, esta pessoa é diferente. Fiz isso, isso e isso para ela, ela me perdoou, ela rezou por mim, ela não pagou o mal que eu fiz com outro mal, ao contrário, ela fez o bem. Ou seja, isso desperta no coração dos nossos inimigos um olhar totalmente diferenciado. E aí nós somos então compreendidos na nossa missão, no nosso cristianismo, no nosso ser, outros cristos neste mundo. É a esta realidade, meus irmãos e minhas irmãs, que Cristo nos chama neste mundo. É de fato sairmos de nós mesmos, daquilo que às vezes o nosso coração coloca como porto seguro, e ir além, enfrentar as realidades diárias. Nós precisamos enfrentar as nossas batalhas. Isso é carregar as nossas cruzes. Isto é renunciar a nós mesmos para amar o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Outrora, nesta semana ainda nós vimos este evangelho. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Ou seja, é preciso haver a renúncia às cruzes diárias para o seguimento verdadeiro. E se nós nos propomos a colocar diante de Deus para segui-lo, para buscar todos os dias, estar no caminho dele, a salvação, o céu, nós precisamos deixar ser modelados por esta realidade, por estas realidades que Cristo diz aos seus discípulos. A primeira leitura de hoje, tirada do livro de Samuel, nós nos deparamos justamente com esta realidade. Dois inimigos políticos, Davi e Saul, se encontram em uma circunstância tanto quanto favorável para Davi. Saul, com seus guerreiros, soldados, estavam todos dormindo. Era fácil Davi matar ali Saul e pronto. Vencer aquele que era um ungido de Deus, o rei, e então poder tomar posse de todo aquele reinado, de todo aquele povo, de toda aquela região. Mas Davi se recorda de Deus. Aquele que estende a mão sobre o ungido do Senhor não ficará impune, porque nós o mataremos então. E Davi decide não matar Saul. Ao contrário, apenas toma sua espada, sua lança, melhor dizendo, sua bilha, e afasta-se dali, apontando-nos esta realidade. Ele foi misericordioso como o Pai é misericordioso. A misericórdia de Deus que deve existir em nossos corações. Nos momentos em que nós mais nos inflamamos nas situações diárias, porque as diversas situações inflamam o nosso coração, naturalmente falando. É aí,
quando mais inflamados nos encontramos de ira, de raiva, de ódio, rancor, é que nós devemos agir diferente de como os outros seres humanos agiriam. É nesse momento, no momento ápice da nossa raiva, do nosso ódio, do nosso rancor, é que precisamos ser diferentes. Pare, pense, reze. Peça por aquela circunstância, peça a Deus por aquela circunstância, aquela pessoa que te fez estar daquela forma. E de fato, testemunhe você mesmo a tranquilidade e a paz de Deus, retornando ao teu coração. Esta é a recompensa, meus irmãos, minhas irmãs, que nós recebemos quando agimos como Cristo Jesus, diante das situações diárias. Porque quando nós inflamamos e odiamos ainda mais o nosso inimigo, falamos mal, caluniamos, nós só recebemos mais ódio e mais rancor, mais coisas ruins na nossa vida. Isso é verdade, todos nós testemunhamos isso diariamente. O ódio, o rancor só cessa quando nós conseguimos no nosso coração, de alguma forma, perdoar aquela situação, aquela pessoa. Então nós precisamos aprender, começar a perdoar os nossos inimigos, os que nos odeiam, os que nos amaldiçoam, os que nos caluniam. Perdoar no nosso coração. Porque o perdão sincero e verdadeiro é aquele que surge do coração. Se você perdoa da boca para fora, mas no seu coração ainda não foi dado o perdão, você não perdoou sinceramente. É preciso fazer esta experiência, por mais difícil que seja. Cada um sabe da sua realidade, das suas dificuldades. E o Senhor toca nas nossas feridas, na liturgia deste domingo, para que possamos compreender, meus irmãos. A misericórdia divina que é abundante. A misericórdia divina que não cessa de se entregar e derramar por cada um de nós. A misericórdia de Deus que nos chama a sermos pacíficos como Cristo Jesus. A pacificidade é justamente esta virtude de crescer como Cristo Jesus. Cristo, na sua vida terrena, deu-nos esse testemunho, amando até o último instante da sua vida os inimigos. No alto da cruz, aqueles que o crucificaram, aquele que abriu o teu lado, é perdoado por Cristo Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão sincero que brota do coração de Cristo, por todos aqueles. Afinal, Ele se entrega na cruz por cada um de nós. E exige de cada um de nós. Ser cristãos tem as suas exigências, os seus deveres, os seus direitos. E nós precisamos compreender, meus irmãos. Não é apenas sermos meros católicos, frequentadores da missa dominical, mas é viver todos os dias a missa, a Eucaristia, a missa, o envio, nós somos enviados todos os dias. Nós precisamos viver e ser testemunhos desta realidade todos os dias. Nós não somos católicos só quando estamos aqui diante de Jesus, da Eucaristia, na igreja. Somos católicos em qualquer lugar, em casa, no serviço, no momento em que estão nos caluniando, falando mal de nós, no momento que nós estamos com raiva, com ódio, nós estamos católicos ali também. E nós devemos nos recordar desta realidade, nos lembrarmos de Cristo Jesus, antes de ferirmos o nosso próximo, o nosso semelhante, com nossas palavras, com nossas ações, como muitos costumam dizer, matar com a língua o nosso semelhante, porque nós matamos a todo instante, quando falamos mal, quando fazemos fofoca, quando caluniamos, como inventamos coisas sobre a vida alheia. Nós precisamos, meus irmãos, ter a atitude de Cristo Jesus, para sustentar a nossa fé, para nos sustentar no caminho do seguimento verdadeiro. É preciso, meus irmãos, ver o diferencial do amor de Deus em nossa vida. Amar e respeitar o nosso semelhante, sem esperar alguma coisa em troca. O Senhor ainda nos recorda no Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar recompensa. A recompensa que nós cristãos devemos aguardar ansiosamente é aquela que receberemos no céu, a única necessária em nossa vida. Toda e qualquer realidade de recompensa que nós esperamos neste mundo são coisas passageiras que não nos pertencem. Nós somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos do céu, cidadãos do alto.
O que nos pertence é o céu, a única realidade. E é a esta realidade que nós devemos caminhar, lutar todos os dias. A recompensa será grande, diz Jesus no Evangelho, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e com os maus. Deus é misericordioso com todos, com todos. Quem somos nós para não sermos misericordiosos para com aqueles que às vezes, por intrigas, por coisas até banais, nós deixamos a amizade e criamos a inimizade? Nós precisamos, meus irmãos, nos recordar disso. O julgamento é de Deus. Não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Perdoai e serás perdoado. Esta é a medida com que sereis medido. Nos alerta o Senhor no final do Evangelho. Esta medida em que nós utilizamos para julgar o nosso próximo, para caluniar o nosso próximo, é a mesma medida com que Cristo, no dia do nosso juízo final, irá julgar cada um de nós. Se nós não queremos ser condenados pelas nossas más ações, tenhamos a atitude então, meus irmãos, de convertermos-nos. Ainda há tempo, ainda há esperança, nem tudo está perdido. É preciso ter a atitude sincera de converter o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência toda em Cristo Jesus. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque esta mesma medida será a qual cada um de nós seremos medidas. Tenhamos, meus irmãos, cuidado com as nossas ações, as nossas atitudes. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, mas são as pequenas atitudes do dia a dia que nos condenam eternamente. Pequenas atitudes, às vezes a gente acha que é só as coisas grandiosas, atitudes grandiosas, os pecados grandes. As pequenas coisas nos condenam. Tenhamos, meus irmãos, a consciência desta realidade. Jesus nos alerta para que tenhamos a compreensão. Nós não estamos neste mundo por brincadeira. Nós não vivemos os mandamentos, os sacramentos, as leis do Senhor por brincadeira. Nada disso é por brincadeira. Cristo não se entregou na cruz por brincadeira. Por um motivo maior. Por amor. Por necessidade para nos salvar. Tenhamos, meus irmãos, no nosso coração esta compreensão. Não deixemos que passe diante de nós a graça de Deus e nós a percamos por causa do orgulho do nosso coração, por causa do nosso egoísmo, por não sabermos nos abrir à graça de Deus, por achar que estas realidades são difíceis demais, impossíveis de ser vividas. Não, isso é demais para mim, é impossível, jamais vou amar o meu inimigo, jamais vou perdoar aquele fulano, aquela fulana que me fez tal coisa. Jamais. Nós dizemos isso por aí, mas esquecemos-nos. Para Deus, todo e qualquer ser humano, o mais ingrato e pecador que seja, ainda assim, recebe a misericórdia dada no alto da cruz. Tenhamos, meus irmãos, façamos, melhor dizendo, esse exercício todos os dias. Reze, comece rezando por estas pessoas. Faça esse exercício. O seu terço diário que você reza, coloque como intenção aquela pessoa em específico pela qual você tem dificuldade na convivência. Aquela pessoa em específico que te fez ter algum sentimento ruim na tua vida, que às vezes te faz ter até algum trauma, alguma raiva, algum rancor. Aquela pessoa que você não consegue perdoar. Comece a colocar ela nas suas orações diárias, no seu santo terço. Você verá a graça de Deus acontecendo. Como disse, o perdão ele vai surgindo, vai brotando do coração. E coração em paz, tranquilo com esta realidade, o perdão é dado. Comece a fazer esse exercício todos os dias. Ame os teus inimigos, faça bem a quem vos odeia. Bendiga aquelas pessoas que vos amaldiçoam, que jogam pragas contra você, sua família, sua casa. Reza para aquelas pessoas que te caluniam. Comece
nesse exercício diário. Você vai ver a graça acontecendo. É isso que o Senhor pede de nós. Nos recordando sempre da sua misericórdia, que lutemos e permaneçamos firmes na cruz de Cristo. A cruz é o sinal da nossa fé. Através dela nos é dada a graça. Através da cruz, a glorificação. Se nós queremos alcançar a nossa glorificação, carreguemos, suportemos o peso da nossa cruz todos os dias. E se a nossa cruz é algum irmão ou irmã que causa alguma dificuldade, carregue, sustente. Deus te dá a força para tal coisa. Não tenha medo jamais. O Senhor sabe das nossas limitações, mas também sabe das nossas capacidades. Se Ele te concede a possibilidade na tua vida de passar por essas realidades e carregar esta cruz, é porque Ele sabe que você é capaz. Confie então na confiança que Deus tem na tua vida e vive esta misericórdia abundante de Deus. Peça sempre que Ele, em teu auxílio, te auxilie a crescer cada dia mais, porque isso é um exercício de crescimento espiritual, de assemelhar-se cada dia mais a Cristo Jesus. Deus não nos pede nada que seja impossível. Se Ele nos pede isso no Evangelho, porque é possível. Então amemos, perdoemos, vivemos como Cristo viveu. Este é o chamado a sermos cristãos, verdadeiramente cristãos, não cristãos da boca para fora, mas cristãos que vivem na prática o amor a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai do céu, que é misericordioso para com todos, e abramos o nosso coração às dimensões daquela oração que Jesus nos ensinou, suplicando humildemente. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, que se estende pelo mundo inteiro, para que, vencendo a tentação de julgar e condenar, manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus. Oremos.